Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa primeira aula nesse grande preparatório da SpaceX. Sejam bem-vindos mais uma vez. E nós vamos hoje trabalhar dentro do primeiro tema, entendam. A gente cria o curso em forma de código, clínica médica, clínica cirúrgica, para facilitar vocês em relação aos assuntos. Mas clínica médica envolve vários temas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver doenças crônicas, tá? E as duas principais que a VUNESP gosta, diabetes e hipertensão arterial, tá certo? E a partir dali nós vamos trabalhar outros conceitos. Caderno de atenção básica 35, que está na bibliografia, diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, linhas do cuidado do Ministério da Saúde de hipertensão arterial, diretriz brasileira de diabetes, que está no edital, e linhas do cuidado do Ministério da Saúde para diabetes, que está no edital. Os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde 36 e 37 faziam parte do edital e saíram. Então, a gente não vai abordá-los, ok? Mas se por um acaso o edital vier com eles, é tranquilo, porque muita coisa que a gente fala está lá no caderno, a gente só complementa de informação. Mas antes, vamos começar com o estímulo, porque nada melhor vocês saberem esse estímulo. O ano era 1994 e um jovem enfermeiro magrelo, onde só tinha a cabeça e um corpo, né, sustentando essa cabeça, estava lá em Salvador no dia 11 de novembro de 1994, na formatura do Exército, acompanhado dos seus dois maiores incentivadores, meu pai e minha mãe. Então, de 94 para cá, né, mudou o corpo, mudou a aparência e mudou o status. No dia 1º de janeiro de 2024, eu pedi a reserva, depois de cumprir uma carreira que, graças a Deus, o Papai do Céu foi muito generoso e me deu coisas que eu jamais sonhei e sonhava em 1994. Estudei muito, foram 6 meses entre entender que existia essa prova até efetivamente a prova acontecer. Então foram 6 meses que eu tive de preparação. E em 6 meses eu consegui me preparar a ponto de passar no concurso de primeira, que foi a primeira vez que eu fiz a prova e consegui passar. O que não significa que quem não consegue passar de primeira tenha maior ou menor dificuldade. Hoje, a concorrência ela busca o detalhe. Então, vocês vão se preparar para passarem em 2025 e cursarem essa trajetória que eu passei para vocês. Aqui a imagem da formatura, lá no pátio da SpaceX, no dia da solenidade, né? A gente marchando para cumprir o ritual militar. Isso tudo serve de estímulo, e vou trazer outros estímulos em outras aulas com outras pessoas que também cursaram a SpaceX, foram nossos alunos e passaram pela forma como vocês estão passando. E aqui, a foto já como coronel, entrei como tenente, aí fui capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto. Só que atualmente, coronel do Exército só chega metade da turma, 50%. Então, você tem que estar sempre entre os 50% da parte primeira da turma para conseguir sair coronel. É a regra do jogo, tá? E, para minha surpresa, no ano de 2020, eu saí coronel no dia 30 de abril, promovido, publicado em Diário Oficial, coronel do Exército Brasileiro, e no dia 12 de maio sai a designação para ser diretor do Hospital de Guarnição de Bagé, cidade no interior do Rio Grande do Sul, e pela primeira vez um enfermeiro comandando um hospital na 3ª região militar sul do país. Tá? Foram 3 enfermeiros designados para dirigir o hospital. Um em Recife, um no Hospital de São Gabriel da Cachoeira, que é interior da Amazônia, e eu em Bagé. O Exército abria as portas para os enfermeiros dirigirem o hospital e mostrar as suas aptidões. Graças a Deus, os 3 conseguiram fazer um bom trabalho e o Exército manteve essas portas abertas e hoje outros enfermeiros estão aí se preparando para dirigir o hospital, ok? Então aqui é o Hospital de Guarnição de Bagé, aqui o dia da passagem de comando, quando eu já voltava para o Rio de Janeiro, tá? Aqui o momento exato da solenidade de passagem de comando, cumprindo a missão que me tinha sido designada. Então isso aí é para mostrar para vocês que a carreira é uma carreira muito bem estruturada, vale a pena todo o sacrifício que vocês vão fazer, e uma vez passando nesse concurso, gente, burrinho na sombra, garantiu a vida, porque o que a gente recebe em termos de vencimento no Exército, aí fora você às vezes tem que trabalhar em 2, 3 lugares para conseguir se desgastar muito mais, tá certo? Bom, vamos iniciar nossa aula, e a nossa aula começa com o caderno de atenção básica 35, que na verdade tem algumas coisas que a VUNESP, ela é uma banca que vai muito ao ponto, ela não é de enrolar, é caso clínico,
tá? E ela quer saber se você entendeu o conceito. Então, aqui não é decoreba, é entender o conceito, porque eles transformam isso aqui dentro de um caso clínico e te perguntam o conceito da história. Então, o Caderno de Atenção Básica 35, que fala de estratégia para cuidar da pessoa com doença crônica, ele diz que tem os determinantes sociais de saúde e ele classifica como distais, intermediários e proximais. E esses determinantes sociais da saúde, os profissionais de saúde têm que entender para conseguir alcançar plenamente tudo aquilo que o paciente, né, ou que o usuário do sistema precisa para ter a sua saúde de forma ampla. Então, quais são os distais? É só lembrar, distais é aquilo que é mais distante da pessoa. Então, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais em que as pessoas, suas famílias e as redes sociais estão inseridas. Então, repara, muitas vezes são coisas que elas não detêm o poder de mudar. Então, é a estrutura socioeconômica da região em que ela vive, com tudo que está envolvido, de água, esgoto, luz, e que não depende dela ter isso. Então, esses são os determinantes distais. E aí vocês vão perceber que, conforme vai passando o conceito, isso vai se aproximando mais para aqueles que o paciente detém o poder de conseguir mudar. Então, os distais são o desenvolvimento e a riqueza de um país, uma região, um município, e a forma como essa riqueza é distribuída, resultando em distintas condições de vida a uma dada população. Então, o determinante distal é a estrutura macro que essa pessoa está inserida. Já os intermediários são as condições de vida e de trabalho, acesso à alimentação, educação, produção cultural, emprego, habitação, saneamento e serviços de saúde. Então, repara, já sai da parte econômica macro e começa a chegar nos serviços que são ofertados para essa pessoa e que podem interferir ou não em qualidade de vida. Se eu moro num lugar que tem uma rede de saúde bem estruturada, que tem escolas ali perto, que eu tenho alimentação, acesso a mercado, tudo, é uma região mais desenvolvida, isso tem um cenário. Se eu moro num lugar mais distante, em que isso tudo é distante, eu tenho que mexer na minha vida para conseguir ter acesso, já é um outro determinante. Então, esses são intermediários. Tá? E os proximais são aqueles que relacionam as características dos indivíduos, sua condição de saúde, idade, sexo, herança genética, suas relações formais e informais, né, com toda a rede de família, vizinho, o estilo de vida, ou seja, tudo aquilo que eu posso gerir. Estilo de vida, eu sou sedentário de carteirinha. Pô, mas não, você tem que fazer uma atividade física. Né? Olha, eu briguei com meu familiar, não tenho rede de apoio nenhuma. Pô, mas não tem condição de trabalhar e você voltar a falar. Então, assim, os determinantes proximais é aquilo que interfere na saúde, mas que estão próximos a essa pessoa e possíveis dessa pessoa conseguir mexer e mudar. O intermediário, o distal, ele já não consegue, porque não depende dele. Deu para entender esse conceito, gente? Como é que a VUNESP cobra isso na prova? Ela coloca isso em forma de afirmativa, contando uma história de um paciente, ela vai falar, nesse paciente, o enfermeiro deverá entender que, marque a opção verdadeira. Aí ele vai botar, na história de vida de fulano, os determinantes distais, aí ele dá o conceito e pergunta se é verdadeiro ou falso, para ver se você entendeu o que o caderno 35 te falou. Ok? Bem, a severidade da condição crônica é resultado da complexidade do problema e do risco de ocorrer um evento que cause morbidade ou mortalidade. Pensando em hipertensão e diabetes, uma pessoa que tem a família hipertensa na sua árvore genealógica, essa pessoa tem muito a fazer quanto a evitar plenamente a doença? Olhando a estrutura genética, a família toda é hipertensa. Ele consegue evitar plenamente? Plenamente não. Mas ele tem ações a fazer que pode retardar ou adiar o processo da doença? Então, repare, cuidado na prova com essas palavrinhas, esses conectores que eles colocam. Às vezes o cara fala assim, é absolutamente previsível. A VUNESP gosta dessas palavras conectoras que mata a frase. Então, quando você fala do contexto de doença, por exemplo, cardiovascular, o caderno 35 diz que tem 4 graus de severidade. E aí eles falam o seguinte, grau de severidade da condição crônica, grau 1, presença de fatores de risco ligado ao comportamento do estilo de vida. Então, repara, no grau 1, o paciente pode intervir, porque é tabagismo, excesso de peso, sedentarismo e uso de álcool. Por exemplo, eu, Valdemir, sou hipertenso. Eu sou hipertenso, tecnicamente, se eu fosse fumante, os profissionais da saúde tinham que falar para mim, cara, para de fumar, mas só depende de quem?
De mim, eu não fumo. Pô, beleza. Uso de álcool. Eu bebo, socialmente, né? Mas aí vira para mim e fala assim, mas você vai parar de beber? Difícil, difícil. O manual do Ministério diz lá, é aconselhável para parar. Se não for possível, não é possível. E aí como é que a gente faz? Então, excesso de peso. Tudo depende de quem? De mim. Esse é o grau 1. E aí entendam que conforme a gente vai passando o grau, a coisa vai ficando um pouco mais difícil de gerenciar. Olha aqui, ó, grau 2, condição crônica simples com fatores biopsicológicos de baixo e de médio risco. Aí, ó, diabetes mellitus e hipertensão dentro da meta estabelecida. O cara aqui já tem a doença. No grau 1, ele ainda não tem a doença. No grau 2, ele já tem a doença, mas ela ainda está o quê? Controlada, tá? Sem complicações, com baixo ou médio risco cardiovascular. Por exemplo, hoje eu, Valdemir, sou hipertenso, tomo medicamento, mas a pressão é controlada. Verificar ela aqui, talvez dê 120/80. Aí você fala, mas você verifica quando? Quando eu me sinto mal. E quando é que você se sente mal? Às vezes. Né? Mas todo dia você verifica? Não. Eu não quero ser hipocondríaco, não vou ficar verificando toda hora. Mas nas vezes que eu verifiquei, deu 120/80. Está controlado. Fui no cardiologista, 120/80. Então, 120/80, eu não tenho problema com hipertensão. E a pressão, a doença está ali, mas ela não vai lesionar o órgão-alvo, não por ela. Ok? Bom, grau 3. Aí você já tem o alto risco. Então, repara que a palavra aqui do grau 2, ó, baixo ou médio risco. E no grau 3, você já tem um alto risco de evento cardiovascular. Então, ó, você já tem um exame laboratorial apresentando alteração renal, microalbuminúria, você já tem a albumina sendo eliminada pelo rim. A albumina eliminada pelo rim é comprometimento renal. Você já tem grau de comprometimento renal a partir daquela doença, tá? Hipertrofia de ventrículo esquerdo, uso de insulina, né? O diabético já não consegue mais controlar a doença só com hipoglicemia antioral, ele já precisa da insulina para poder reverter, tá? Diabetes acima da meta e hipertensão acima da meta. E aí a gente já tem um risco maior. E no grau 4, do condição crônica muito complexa, onde normalmente você já tem as complicações presentes. Então o grau 4, que é o quarto e último estágio, o cara tem a doença e as suas complicações. Ele fez um AVC, ele fez um infarto, ele fez condições que interferem na saúde e muitas vezes trazendo outros problemas. Então tá ali, ó, vasculopatia, retinopatia, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pé diabético e por aí vai. Gente, ficaram claras as diferenças dos graus? Porque isso em casa, com calma, o que vocês têm que entender? Um ponto importante para as FESEX. Algumas coisas vocês terão que decorar, não tem jeito. Tá? Por exemplo, história do Brasil tem datas. Tem jeito, tem que gravar a data. O cara te pergunta a data. Tá? Aqui tem alguns sinais, sintomas que são típicos de doença, tem que gravar. Mas na maioria das vezes, se você entende o que você está estudando, você consegue matar a questão. É uma questão que você mata por análise dela e por eliminação de alternativas. Você encontra, às vezes, uma palavra que você sabe que não cabe naquela situação que você estudou, você entendeu a doença. Você elimina e muitas vezes só sobra a resposta e eu vou ensinar vocês a fazer isso nas aulas seguintes. Tá certo? Bom, temos aqui o nível de atenção que nós prescrevemos ao paciente, tá? E as ações que nós fazemos em relação a ações que podem ser coletivas, os famosos grupos de saúde, e as ações que são individualizadas. Então, o Caderno de Atenção Básica 35 chama a atenção que nesses níveis de atenção à saúde, se precisa entender o momento certo que você pode trabalhar com aquela pessoa no grupo de saúde coletivo e no momento que você tem que individualizar tanto que a equipe multiprofissional tem que ir na casa do doente, ir lá e entender a realidade dele para que o cuidado seja efetivamente consolidado. Então, aqui, ó, no nível de atenção mais baixo que tem, que é o 1, você tem uma situação de menor risco de vulnerabilidade. Né? Geralmente, aqui, pessoas que possuem apenas fator de risco, ele não tem uma doença estabelecida. O estilo de vida e o fator de risco pode levar a uma ocorrência de doença, mas ainda não é o momento. Então, esse paciente trabalha nos grupos. Aí, né, dentro da saúde pública, vão ser propostas atividades de caminhada, grupo de discussão de tabagismo, né, a questão do grupo de alimentação com a nutricionista para perder peso, para você atuar o quê? Em fatores de risco. Você não está atuando na
doença. Então, esse é o nível mais baixo que tem, é o nível 1, e ele é básico, tá? Então, nessa situação, o apoio ao autocuidado é uma estratégia fundamental. A principal, né, ação de saúde, atividade de educação, ok? Mas quando vai para o nível 2, aí repara, continua no grupo, mas continua no grupo agora falando de coisas específicas. Então, nesse grupo 2, as pessoas têm fatores biopsicossociais estabelecidos e que exigem cuidado dirigido, mas o apoio ao autocuidado ainda é a base de abordagem. Então, no estágio 2, né, o paciente tem baixo risco, recomendação de apoio ao autocuidado e cuidado compartilhado, e a consulta coletiva pode ser um exemplo. Por exemplo, aqui você já tem pacientes que têm na sua história hipertensão arterial, tá? Mas a hipertensão arterial está controlada. Então, ele vai para os grupos só para entender como ele vai manter a sua pressão controlada. Mas ele já tem o fator de risco presente ali e ele tem, às vezes, uma patologia presente. Tá ok? Aí, no estágio 3, no nível de atenção 3, agora a condição crônica representa um risco maior. Ou seja, é a pressão que começa a fazer escape, é a glicose que, às vezes, dá uma escapada. E aí esse paciente começa a ter uma atenção individualizada por equipe multidisciplinar. Aí ele vai para a consulta da nutrição, ele vai para a consulta com o psicólogo, ele vai para a consulta médica, de enfermeiro. Para quê? Para tratar individualmente. Agora já não dá para trabalhar no coletivo. Então aqui começam as consultas sequenciais e particularizar a atenção. A VUNESP, num concurso dela, fez a seguinte pergunta: o enfermeiro deve entender, afirmativa para vocês dizerem se era verdadeiro ou falso, o enfermeiro deve entender que no nível de atenção 2, as consultas deverão ser individualizadas segundo a pirâmide de cuidado. No nível 2 eu tenho consulta individualizada? Não. É a partir de qual grau? No nível 3. É a partir do nível 3 que a gente começa a individualizar. Tá? E aí, tá? Por exemplo, quando a hipertensão não está controlada, o cumprimento de plano de cuidado, a atenção clínica precisa ser particularizada. Então, esse é o 3. Aí chega no 4, você já tem o quê? Alto risco presente. E no alto risco, eu preciso abordar complicações também. Então, nesse caso aqui, esse paciente começa a ter marcadas consultas com muito mais frequência com diversos profissionais para a gente tentar conter o processo, para evitar complicações. Tá? Ele já começa a apresentar as complicações, a gente tem que tentar controlar elas, para não deixar o nível de saúde afetar bastante. Tá? Então, possuem capacidade suficiente ainda de autocuidado. Então, até o nível 4, esse paciente é capaz de seguir as recomendações feitas e garantir o seu autocuidado. Tá? A partir dali, ó, esse grupo demanda atenção mais concentrada e individual com consultas sequenciais. Então, aqui não basta uma consulta mensal, ele vai passar por vários profissionais e a gente vai levar ele a entender isso. Até que chega no 5, e aquele ali é o que a VUNESP gosta de pedir, gestão de caso. Porque gestão de caso é aquele paciente que não tem, né, a capacidade de autocuidado. É o paciente que chegou a um tal grau de complicações que ele já não consegue gerir mais o processo. É o idoso que não tem o apoio familiar, tá? Complicou, às vezes está acamado e já não consegue gerir o seu próprio autocuidado. Aí você entra com gestão de caso. O que é a gestão de caso? Um processo em que a equipe multidisciplinar vai fazer um plano detalhado especificamente para aquele paciente. O nome já diz, gestão de caso. Então, você vai trabalhar, tá, discussão de caso com visita domiciliar e abordagem familiar. Ou seja, você trabalha, o paciente vai na casa dele, até então não tinha visita domiciliar. Aí a banca VUNESP escreve o seguinte na prova, né? Na pirâmide de atenção, nos níveis de atenção à saúde, a gestão de caso é uma ferramenta importante, porque ela prevê que a partir do nível de atenção 4 se faça visita domiciliar. Verdadeiro ou falso? Entendem que eles mudam o nível para ver se você entendeu em qual momento tal coisa acontece? Então, gente, na hora de estudar, nível 3, consulta individualizada. Nível 5, gestão de caso. Estou dentro da casa do doente, conversando com a família e com o paciente. Não, olha só, vamos lá, para você poder entender. Aqui,
ele pode ter a implicação no autocuidado, mas é um autocuidado que, se eu trabalhar com o paciente nas consultas, ele consegue dar conta. Na gestão, a pergunta dela foi, no 4 ainda fala do autocuidado complementado. Lembra que eu tenho zonas de transição entre 4 e 5. Então, chega um momento que eu ainda consigo trabalhar com o doente o quê? A proposta dele ter o seu autocuidado, e eu vou em cima das dificuldades, mas ele consegue cumprir. Quando ele não consegue mais cumprir, aí a gente tem o quê? A gestão de caso. Aí eu já não posso marcar só consulta, eu tenho que ir na casa dele, porque se eu marcar consulta, ele não vem. Ele já não consegue gerir. Então, nós temos que estar no domicílio dele, junto com a família de preferência, e discutindo com o paciente, família e equipe, como a gente vai gerir aquilo. É equivalente ao BDS? Sim. E é um momento de intervenção para evitar o quê, gente? Internação hospitalar, porque chega um momento que o paciente vai complicar e vai internar. A gente quer evitar o quê? Que ele vá para o ambiente hospitalar. Deu para entender os níveis de atenção? Perfeito. Tá? E a partir dali ele te dá o exemplo, e aqui cuidado com essa tabela que está na apostila de vocês, ali na página 3, né? Na página 3, por quê? É o exemplo de diabetes, que o caderno 35 traz, e a VUNESP usa isso aqui para a prova. Então, o que ele fala aqui? Ó? Estratificação de risco da população em relação ao diabetes tipo 2. Risco baixo, pessoa com glicemia de jejum alterada ou intolerância à sobrecarga glicose. O que é isso? São pessoas que já não têm a glicemia normal, mas não têm doença. Só que pelo estilo de vida, se a gente não intervir, essas pessoas desenvolverão o quê? Diabetes. Então eu preciso atuar aqui de uma forma de mudança de estilo de vida, mas ele é baixo risco neste momento. Olá, baixo risco nesse momento. Deu para entender o baixo risco? Presta atenção, porque as questões de prova vão vir mais à frente. O risco médio, presta atenção que o cara já tem a doença. Olha aqui, ó. O diabetes é diagnosticado. Porém, olha aqui, ó. Controle metabólico e pressórico adequado. Sem internação por complicação aguda nos últimos 12 meses, sem complicação crônica. Ou seja, ele tem a doença, mas a doença está controlada. Mas ele não é baixo risco. Presta atenção na armadilha. Porque quando a banca, na prova, te descreve o caso clínico e te diz que o cara já é hipertenso, ele não vai poder falar de baixo risco. Porque se já tem a doença, já começa do médio para frente. Por exemplo, eu sou hipertenso. Eu sou médio risco já de cara, porque eu já tenho a doença. Ela está controlada, não tive internação, graças a Deus, tá? E não tem complicação crônica alguma, não que eu saiba. Né? Então, é médio risco. Aí, quando vai para o alto risco, página 3, pessoal. Quando vai para o alto risco, preste atenção no que mudou. Diabetes diagnosticado, mas com controle metabólico pressórico inadequado. Então, aí, ele já não consegue controlar a doença. Controle metabólico pressórico adequados. Mas ele teve o quê? Complicação aguda ou complicações crônicas da doença. E internou, ó, internações. Então, repara, mesmo com o controle da doença, aconteceu um imprevisto e ele teve que internar. Então, esse cara é alto risco. Qual é a diferença para o anterior? O anterior ele estava controlado. Aqui, ele não está controlado ou estando controlado, mas em algum momento descompensou e precisou internar. Deu para entender a diferença? Agora, cuidado com o próximo, porque o próximo, às vezes, complica. Muito alto risco. Presta atenção. Agora, diabetes diagnosticado, controle metabólico e pressórico inadequado. Vou voltar aqui, ó. O anterior fala controle metabólico e pressórico inadequado, mas ele para ali. Apenas está oscilando. E embaixo é que ele te diz que estava adequado, mas o cara internou. Consegue perceber isso? Porque no muito alto risco, o controle pressórico e metabólico está inadequado e ele tem internações por complicação dos últimos 12 meses. Então, repara, ele não conseguiu controlar e internou por conta disso. No anterior, não estava controlado, mas ele não precisou internar. Aí ele é alto risco. Ou estava controlado e por algum motivo ele descompensou e precisou ir para uma emergência numa situação pontual. Ele é alto risco. Deu para entender a diferença? Que é isso aqui que confunde vocês. Porque aqui, ó, vou voltar de novo. Controle metabólico pressório inadequado. Aqui também está escrito isso, ó, controle metabólico pressório inadequado. Qual é a diferença? Aqui tem a internação.
No anterior, não. No anterior é inadequado, mas não foi adiante. A internação está associada ao controle metabólico que estava acontecendo. Quer ver? O cara pega uma gripe, aí da gripe, diabético. Pega uma gripe e faz uma pneumonia. Porque como o metabolismo dele é mais sobrecarregado, a defesa imune não está, às vezes, muito ativa no momento do processo gripal. E aí ele faz uma pneumonia. É pontual. Estava controlado, fez a gripe, desenvolveu o quadro gripal e internou pneumonia. Ele é alto risco, porque ele já internou, mesmo estando controlado. Agora, esse cara aqui, que estava todo alterado e internou por conta disso, ele é muito alto risco. Porque se eu não tomar cuidado, gente, esse cara toda hora vai internar. E a cada internação vai complicando ainda mais a história. E aí chega o problema, o momento da gestão de caso. E o que é a gestão de caso? O controle metabólico pressório inadequado, mesmo com boa adesão ao plano, ou seja, é o paciente que segue a risco que você faz e mesmo assim eu não consigo controlar nem o diabetes nem a hipertensão. No caso aqui é diabetes, tá? Mas ele também fala do nível pressório, da hipertensão. Então, nesse caso aqui, ele é gestão de caso. Eu vou ter que ir na casa do cara e entender o que está acontecendo. Porque ele está seguindo direitinho e eu não consigo controlar. Então, gestão de caso é uma ferramenta que permite a gente ir à casa do paciente, conversar com a família, conversar com o paciente e entender o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Múltiplas internações por complicações agudas nos últimos 12 meses. Agora ele já internou várias vezes. É gestão de caso. Começou a internar muito, eu tenho que entender por que a gente não está conseguindo parar isso. E síndrome arterial aguda menos 12 meses, ou seja, já está afetando o nível arterial dele. Então, gestão de caso é a ferramenta mais complexa. Como é que a VUNESP cobra isso, gente? Sempre em caso clínico. Como é que ela vai colocar isso? João deu entrada na emergência, ou procurou o posto de saúde, conversou com o enfermeiro. Aí eles já botam assim, com o tenente QCO, para dizer que procurou um enfermeiro militar. Aí ele fala assim, na anamnese, o enfermeiro percebeu que ele teve internações nos últimos 12 meses. Já te deu a primeira informação que você precisa. O controle metabólico dele não está adequado. Aí você já sabe, o controle metabólico não está adequado e não foi suficiente, ele precisou internar. Aí ele fala, foram 4 internações. No momento que ele fala 4 internações, controle inadequado, qual é a ferramenta que eu tenho? Gestão de caso, porque aqui fala em várias internações processuais. Entenderam como a VUNESP cobra isso? Então, repara, não é decorar, é entender o processo dessa parte do caderno 35. Ok? Bom, da parte de promoção da saúde e prevenção, como é que a VUNESP cobra isso? Há 3 anos atrás, eles botaram um caso clínico e pediram para os candidatos calcularem o IMC do paciente. Simples assim. E dizer se aquele IMC era normal, sobrepeso, obeso. Eles cobram, gente, com o caso clínico. O cara descreveu, contou uma historinha, te deu os dados que você precisa e falou, agora, qual é o IMC? O enfermeiro deverá entender que o IMC desse paciente, a classificação e as ações mais oportunas a serem tomadas é 2 pontos ABCD. Aí botava o IMC, a classificação e você tinha que encontrar a resposta. Não era difícil a questão, mas você tinha que saber calcular o IMC. Então, primeira coisa, na classificação de IMC tem que saber como se calcula, gente. Peso em quilo e altura em metro. Aí cuidado, hein? Porque às vezes ele bota assim, 1,73. Tá? 1,5 metro. Aí você tem que saber que é 1,5. E não pode errar a conta. Tá? Muita gente se enrolou na conta. Foi fazer a conta do IMC e se enrolou. Aí eu não tenho como ajudar vocês, né, gente? Então, assim, tem que dar uma treinada. Pega as questões, essa questão que calcula o IMC está lá para vocês fazerem. É uma das questões da aula de hoje para vocês fazerem no simulado. Pega o papel, calcula para vocês entenderem que depois que treinou, vocês vão ver que é fácil. Mas aqui, peso sobre a altura ao quadrado. Então, normalmente, tu pega a altura, multiplica pela altura de novo, tem o valor. Pega o peso, divide por aí a conta começa a complicar, né? E normalmente a dificuldade está, às vezes, numa conta matemática. Então, tem que dar uma treinada nisso. E aí encontrou o valor, aqui está a classificação. Então, o indivíduo eutrófico é o cara que tem adulto, 18 a 60 anos, entre 18,5 e 24,99. Por que 24,99? Porque o 25 já é o sobrepeso. Então, a partir de 25 até 29,99
é sobrepeso. E aí, cuidado, porque a VUNESP trabalha assim. Fulano de tal deu entrada lá no hospital militar e ao ser atendido, o seu IMC era D, aí ele te dá o IMC. E lá nas alternativas ele vai falar alguma coisa sobre esse IMC, eutrófico, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3. Então isso aqui tem que saber, tá, gente, para a prova, isso aqui tem que saber a classificação. O baixo peso, abaixo de 18,5, o eutrófico 18,5 a 24,99, 25 já é sobrepeso até 29,99, porque o 30 já é obesidade. MC de 30 você já está no grau de obesidade. E a partir dali, grau 1, 30 a 34,99, 2, 35 a 39,99 e 3, tá, a partir de 40 de MC. Ok? Dito isso, vamos sempre lembrar dos nossos idosos. E idoso é diferente. Então, olha lá em cima, na coluna da esquerda, idoso a partir de 60 anos, muda o conceito. Eutrofia no idoso é de 22 a... Repara, mais de 22 e menos de 27. Então, na verdade, gente, é de 22, tá? 1, que é mais de 22, até 26,99. Porque o 27 já é o quê? Sobrepeso no idoso. E é essa aqui que eles pedem. Eles querem saber se você entende, até porque vai ter uma aula de idoso, que eu vou trabalhar o caderno de atenção básica 19, que tem no edital, e ele fala lá que o sobrepeso em idoso é a partir de 27. Então, a VUNESP cobra o sobrepeso em idoso. E a obesidade no idoso? Segue os mesmos princípios de todo mundo, tá? Então, ele não precisa repetir, segue a mesma linha. Deu para entender como tem que estudar isso aqui? Então, tem que saber quem é o eutrófico, o sobrepeso e a obesidade. Isso aí precisa dar uma estudada.